Olá pessoal, hoje nós vamos falar a respeito da controversa teoria da Terra plana. Meu nome é Marcelo de Carvalho Santos e eu sou o autor do livro O Mensageiro dos Deuses. Então, gente, nós vamos falar a respeito da teoria da Terra plana. Evidentemente que eu não vou aqui caçoar dos nossos irmãozinhos que defendem aí essa teoria. Eu apenas vou aqui fornecer dados que demonstram que a Terra é esférica, é redonda. Por que eu digo que eu não vou caçoar, não vou desmerecer de forma alguma a teoria desse pessoal que defende que a Terra é plana? Porque eles são chamados de doidos, assim como nós que acreditamos em alienígenas somos chamados também. Então, é a teoria, eles defendem, é um direito deles. Nesses tempos de internet, todo tipo de teoria conspiratória ganha eco e corre igual rastilho de pólvora. Mas vamos lá, a Terra é isso aqui, tá? Então, para vocês terem uma ideia de como a coisa funciona, deixa eu achar o Brasil aqui. Esse é o Brasil, nós estamos aqui, exatamente aqui. Vamos imaginar que nós vamos para Nova York. Então nós pegamos um avião aqui e fazemos em São Paulo, por exemplo, e fazemos um voo, passamos aqui pelo Triângulo das Bermudas e tal, pelo Caribe, e chegamos em Nova York. Aqui está Nova York, nos Estados Unidos. Tá. Aí nós continuamos a nossa viagem porque o intuito qual é? Chegar do outro lado do mundo, que é o Japão. Por exemplo, quando o Corinthians foi disputar o Mundial no Japão, provavelmente o avião fez esse trajeto. Saiu de São Paulo, passou por Nova York, de Nova York, Alasca, aí mais um pouquinho, chega aqui no Japão. Agora vamos imaginar que você está fazendo essa viagem até o Japão e você fala: eu vou dar uma esticadinha até o Havaí. O Havaí fica no meio do Oceano Pacífico, né? Então você pega o avião e vem, atravessa todo esse caminho aqui. Eu não sei identificar exatamente onde está o Havaí aqui nesse globo, porque ele é muito pequenininho. Meus caros, depois de uma perfunctória análise, eu cheguei à conclusão de que eu cometi um erro. Eu coloquei o Havaí aqui no Oceano Índico. Eu mostrei para vocês, quando na verdade o Havaí está aqui no Oceano Pacífico. Aqui, exatamente aqui. Então o correto seria, se eu sair do Brasil e queria ir para os Estados Unidos, passava aqui pelas Bahamas, pelo Triângulo das Bermudas e tal, chegaria em Nova York. De Nova York eu viria para o Havaí primeiro, depois eu iria para o Japão, do Japão eu viria para a África, Madagascar, de Madagascar para o Brasil novamente. Ou seja, daria a volta ao globo da mesma forma. Isso é chatice de advogado, mas eu precisava corrigir, porque infelizmente eu coloquei o Havaí no lugar errado. Tchau. Aí eu chego lá no Havaí, curto uns dias lá, pego umas ondas, etc. E depois eu penso, vou dar uma esticada até Madagascar. Tem até um desenho que se chama Madagascar, que fica na costa da África e que fica exatamente aqui. Aí, pronto, acabou a minha viagem, eu falo assim, quer saber? Já fiquei muito tempo fora, vou embora para casa. Simplesmente eu pego o avião e atravesso o Oceano Atlântico e venho parar aqui, aonde? Em São Paulo. Sabe, gente, essa é uma prova irrefutável de que a Terra é redonda. Num contexto de Terra plana, isso seria totalmente impossível. Todo piloto de voos internacionais sabe muito bem, conhece muito bem essa realidade. Ele sabe que se ele sair de um ponto da Terra e continuar, grudou aqui, e continuar voando, ele vai chegar no mesmo ponto, se ele voar em linha reta, né?
Então, é uma questão óbvia e você não pode dizer que todos os pilotos do mundo eles estão conspirando juntos para que essa Terra seja redonda. Essa é a primeira questão. Segunda questão. Na verdade, tem muitas evidências de que a Terra é redonda. Isso é comprovado cientificamente. Inclusive no vídeo passado, quando eu falo a respeito do Big Bang e etc., fica comprovado que a Terra é redonda, que existem múltiplos universos, existem universos em bolhas, etc. Então é consenso que a Terra é redonda. Inclusive, se a Terra fosse plana, se a Terra fosse chata, em alguns tipos de eclipse lunar, a Lua apareceria como um fiozinho, mas não, ela sempre aparece de forma esférica. Além disso, gente, a grande prova não, mais uma das provas, né? Na realidade, desde a época dos antigos pensadores gregos, eles já sabiam que a Terra era redonda. Inclusive fizeram cálculos matemáticos para medir a circunferência da Terra. Imaginem vocês que há 2.200 anos atrás eles já sabiam que a Terra tinha mais ou menos 43 mil quilômetros de circunferência. Imaginem vocês isso, há 2.200 anos atrás. Outra questão é a seguinte: a Terra, para que ela tenha um campo magnético, é preciso que ela tenha um núcleo rochoso e que gire, formando uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica forma um campo eletromagnético em torno da Terra que nos protege contra a radiação solar, a radiação do espaço, ejeções de massa coronal do Sol, raios gama, etc. Então, se não existisse esse núcleo composto de níquel e ferro girando no centro da Terra e produzindo essa corrente elétrica, nós não teríamos campo eletromagnético. Como é que você poderia me explicar isso num contexto de Terra plana? Isso não seria possível. Um outro dado é o seguinte: por exemplo, imaginem que isso daqui é um telescópio, né? Isso é um telescópio. Num contexto de Terra plana, se você, de qualquer lugar do mundo, vocês imaginam que o Monte Everest, que fica na cordilheira do Himalaia, tem mais de 8.000 metros de altitude, ou seja, é muito alto. É quase a altitude de um avião voando em voo de cruzeiro, que são mais ou menos 10.000 metros de altitude. Então, de qualquer ponto da Terra que você olhasse, você veria o Monte Everest. E todo mundo sabe que isso não é possível. Outra questão que coloca em xeque a teoria da Terra plana. Se você estiver na praia e estiver ali tranquilamente tomando a sua marguerita, tomando a sua cerveja, a sua caipirinha e olhando para o horizonte numa boa, e de repente você visse um navio, esse navio, na linha do horizonte, e você visse um navio, esse navio ele apareceria de repente ou ele apareceria aos poucos? Eu vou explicar para você como é que ele apareceria. Você primeiro, você iria ver, olha aqui embaixo, o mastro dele. E aos poucos, ele iria aparecendo. Até chegar ao ponto em que você conseguiria ver o navio inteiro. Então essa é mais uma prova irrefutável de que a Terra é redonda. Por quê? Porque o navio ele vinha de um outro lugar, traçando exatamente uma trajetória curvilínea. Se a Terra fosse chata, ele apareceria de repente. Na verdade, eu não consigo entender bem o conceito. Eu dei até uma estudada, vi uma série não, um documentário na Netflix sobre a Terra plana, mas me pareceu muito inconsistente. Se gostarem do vídeo, deixem um joinha, deixem aqui os seus comentários, se inscrevam no canal e cliquem no sininho para receberem novos vídeos. Um grande abraço e até o próximo.